Glória ao nome de Jesus, eu queria te cumprimentar com a paz e o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo aí. Vídeo de mensagem bíblica de hoje do nível de número 59. E para você que não entende ainda, chegou agora no canal, irmão Cleberson, o que é esse negócio de nível em nível aí? Eu apresento aqui um louvor, uma frase e uma mensagem bíblica. Essas três coisas fecham um nível, tá? Significa que estamos no nível de número 59 e tem uma playlist para você com 59 louvores, 59 frases de reflexão e 59 mensagens bíblicas para você ser edificado. É lógico, 59 mensagens bíblicas depois desse vídeo de hoje, tá bom? Bora para cima para mais um vídeo de hoje. Já vai pegando a sua Bíblia aí. Abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12 e 13. Enquanto você vai pegando aí, eu vou apresentar este livro aqui, ó. E se Deus for contra nós? Uma boa pergunta, né? Do Augustus Nicodemos. O resumo dele é esse aqui, ó. Bora lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Neste livro somos encorajados pelo autor a considerar a realidade de que Deus não está sempre a nosso favor. A partir de pregações que revelam sua vasta experiência pastoral e sua rica formação na área de interpretação bíblica, o Dr. Augustus Nicodemos Lopes nos mostra vários exemplos nas Escrituras da disciplina e juízo de Deus por causa do pecado, bem como da esperança e restauração que Deus mesmo oferece em Jesus Cristo. Através desses temas, podemos avaliar nosso caminho diante de Deus. Ponto. E se Deus for contra nós? Outro ponto. O mundanismo? Outro ponto. O julgamento de Deus sobre a cosmovisão mundana? Outro ponto. Por que Deus permite o sofrimento? Outro ponto. Porque o mundo precisa do Evangelho? Outro ponto. Jesus, o caminho para a casa do Pai. Beleza? Este então é o resumo deste livro aqui. E se Deus for contra nós? Irmão Cleberson, quero comprar R$60. Irmão Cleberson, você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal aí, o livro é seu de graça. Beleza? Como que eu faço, irmão Cleberson? Você pega qualquer link aí do nosso canal, mande para mais 12 pessoas aí no seu hall de contatos, pede para essas pessoas se inscreverem, printarem a tela e mandar para você. E você vai mandar para mim, tá bom? Só assim eu consigo fazer o filtro de quem foi o primeiro ganhador. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, no mínimo um livro comprado, tá bom? Passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Beleza? Bora para cima. Abriu aí sua Bíblia? Mateus 24, 12 e 13. Assim está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou ler de novo, porque é um texto muito conhecido, mas eu percebo que algumas pessoas interpretam muito errado esse texto aqui. Mas mesmo assim eu vou ler de novo e vamos compreendê-lo hoje através desse vídeo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma pergunta aí na sociedade, algumas pessoas fazendo, né? Por que tem tanto sofrimento no mundo? E além de ter tanto sofrimento e ódio, guerra no mundo, fome, peste, e Deus fica calado. Deus não faz nada. Se Deus não faz nada, sendo o criador de tudo, ele automaticamente é cúmplice.
e você vê esses e muitos outros questionamentos. Como se tudo o que acontecesse no mundo fosse apenas responsabilidade de Deus. Muitos seres humanos, eles fazem esse tipo de questionamento sem realmente refletir no que estão questionando. Deus, ele é criador de tudo, sim. Deus, ele está no controle de tudo e ele nunca vai perder o controle de nada. Porém, existem certas coisas que estão acontecendo na terra: sofrimento, fome, peste, guerra, que não é culpa de Deus. Grande parte dessas coisas é culpa do ser humano. É responsabilidade do ser humano. E eu quero responder esse questionamento. Se você já ouviu, mande para essas pessoas também. Quero responder esse questionamento de uma forma muito simples e rápida. Por que tem tanto sofrimento na terra? Fome, peste, guerra, e Deus não faz nada? Primeiro, capítulo 24 aqui vai falar sobre o princípio das dores. E aqui no versículo de número 12, Jesus ele vai dar essa certa explicação sobre o fim das coisas, princípio das dores, a sua volta, como que o mundo iria estar. E ele dá uma resposta nesse versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como eu acabei de dizer no início do vídeo, que muitas pessoas interpretam errado esse texto, porque elas pegam esse versículo e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, elas aplicam apenas para o mundo. O mundo está desse jeito porque o amor está frio. Tem muita guerra porque o amor se esfriou. Tem muita fome porque o amor se esfriou. Só que quando você pega esse mesmo versículo aqui, na Bíblia Judaica Completa, essa aqui, a minha já está até sem capa, sumiu. Depois, se você quiser, você pode comprar uma para você. Você pega e abre aí ela, no mesmo texto, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12. Olha o que está escrito, no mesmo texto. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Trazendo esse versículo para os nossos dias de hoje, todos nós sabemos que a Torá são as palavras de Deus dirigida ao povo judeu. E na nossa Bíblia também contém a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, não é? Só que trazendo esse versículo para os nossos dias de hoje, o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da palavra. O amor de muitos se esfriará por causa do crescente distanciamento dos ensinos de Deus. O amor de muitos se esfriará por causa do crescente distanciamento dos preceitos, conceitos, fundamentos de Deus. Então, respondendo aí, meu querido irmão, minha querida irmã, ou você que recebeu esse vídeo por envio de um amigo, de uma amiga, respondendo sua pergunta, por que tem tanta fome no mundo? Peste, guerra, pandemia, um monte de coisa, doença no mundo e Deus não faz nada. Respondendo um pouquinho a sua pergunta, nem tudo é responsabilidade de Deus. A maioria das coisas que está acontecendo no mundo é responsabilidade do ser humano. E tem um detalhe, é uma consequência do ser humano ter se afastado da palavra de Deus. É uma consequência do ser humano ter se afastado dos conceitos de Deus e querer viver os seus próprios conceitos,
querer viver as suas próprias ideias, os seus próprios comportamentos. Enquanto Deus dirige o ser humano, tudo está sob controle. Enquanto Deus dirige o pensamento humano, sentimento humano, comportamento humano, Deus está no controle e as coisas sempre estarão em equilíbrio. Mas quando Deus ele sai de cena e o ser humano começa a se afastar, se distanciar dos pensamentos de Deus, das palavras de Deus, conceitos, preceitos, sentimentos e comportamentos de Deus, Deus começa também a se distanciar dele. E como consequência, o ódio começa a reinar, guerra começa a reinar, fome começa a reinar, doença começa a reinar, guerra começa a reinar. E outras coisas mais que você pode citar. Até rimou. É isso que eu quero que você entenda hoje. Existem coisas, sim, que é responsabilidade de Deus e Deus nunca deixou de cumprir a sua responsabilidade para com o ser humano. Mas o versículo de número 12 que Jesus está expondo aqui sobre o princípio das dores que já estão acontecendo no mundo todo, não é uma responsabilidade de Deus, mas uma consequência do ser humano por ter se distanciado da palavra de Deus. Eu vou dar um conselho de Deus para o seu coração. Se você puder, acate esse conselho e pratique todos os dias. O seu amor não começa a se esfriar quando você pratica uma maldade. O seu amor por Deus e pelo ser humano, pelo seu próximo, já começa a se esfriar quando você se distancia da palavra de Deus. Por que você não para de deixar a sua Bíblia aberta no Salmo de número 23? Já está amarelado e empoeirada as folhas. Por que você não para de deixar a sua Bíblia aberta no Salmo de número 91, de proteção? Já está amarelada as folhas, já está com poeira as folhas. Querido, a Bíblia não foi feita para ficar aberta dentro do seu lar, sem ninguém ler e ficar se enchendo de poeira lá. Por que você não pega todos os dias, reserva 15, 20 minutos, meia hora e começa a ler todos os dias um pouquinho? Você vai ver o seu amor por Deus e pelo próximo sendo aquecido todos os dias. Segue esse conselho da palavra de Deus. O seu amor não começa a esfriar quando você pratica uma maldade. O seu amor ele já começa a se esfriar quando você se distancia da palavra de Deus, quando você se distancia dos conceitos de Deus. É aí que o seu amor já começa a se esfriar. Vem uma pergunta: a que distância você está do amor de Deus? A que distância você está do amor ao próximo? Lembrando que o equilíbrio desse amor é o quanto eu me aproximo da palavra de Deus. O equilíbrio do meu amor por Deus é o quanto eu me aproximo da palavra dele. O equilíbrio do meu amor para com o próximo é o quanto eu me aproximo da palavra de Deus e ensino para o meu próximo aquilo que eu aprendi com Deus. A que distância você está do amor de Deus e do amor do seu próximo? Então recebe esse conselho. O seu amor não começa a se esfriar quando você pratica uma maldade. O seu amor já começa a se esfriar quando você se distancia da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Vamos para o versículo de número 13. Versículo de número 12, que nós já tratamos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou pelo crescente distanciamento aí da Torá ou da palavra, o amor de muitos se esfriará. Versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus ele também fala um pouco de salvação, não é? Algo futuro. E o interessante é que ele coloca a palavra perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós já lemos aqui no Novo Testamento que o céu ele é tomado à força. O reino dos céus ele é tomado à força. E Jesus vem mais uma vez dizer no versículo de número 13, aqui no fim dos tempos, princípio das dores, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma pergunta:
aonde que a palavra perseverança se aplica? Vamos parar para refletir. Aonde é que eu preciso perseverar? Aonde a palavra perseverança se aplica? Para refletir nessa palavra. E você vai ver que a palavra perseverança, ela só se aplica quando eu muitas vezes não quero fazer uma coisa, mas preciso fazer. Vou repetir. A palavra perseverança, ela se aplica em todos os momentos que às vezes nós não queremos fazer algo, mas precisamos. O céu, ele é tomado à força. Jesus aqui no versículo de número 13 está dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus está dizendo é que eu e você, como cristão, vai ter dias que a gente não vai querer ler a Bíblia, vai ter dias que a gente não vai querer orar, vai ter dias que a gente não vai querer jejuar, vai ter dias que a gente não vai querer pregar, não vai querer louvar, não vai querer falar do amor de Deus para o próximo, não vai querer abraçar, enfim, não vai querer fazer um monte de coisas concernentes ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas como o céu é tomado à força, ainda que eu não queira fazer nada disso, eu preciso continuar fazendo se eu quiser ter o céu como casa. Eu vou repetir, a palavra perseverança, ela só se aplica na vida do ser humano quando o ser humano ele não quer fazer alguma coisa, mas precisa fazer. Tá dando para entender? Jesus está dizendo, para você alcançar o céu, vai ter dia que você não vai querer orar, mas você precisa orar. Para você alcançar o céu, vai ter dia que você não vai querer jejuar, mas você precisa jejuar. Para você alcançar o céu, a sua casa, que eu tanto te prometi, vai ter dia que você vai querer se distanciar da palavra. Olha só, versículo de número 12, distanciamento da palavra. Vai ter dia que você não vai querer ler, você não vai querer estudar, você vai querer se distanciar, você não vai querer. Mas a palavra perseverança se aplica aqui. Mesmo você não querendo, coloque na sua cabeça, você precisa fazer. Persevere. O céu, ele é tomado à força. Por que Jesus, ele está nos dizendo isso hoje? Porque tem muito crente, muito cristão, nessa geração aqui do século de número 21, que só busca a Deus quando tem vontade, só ora quando tem vontade, só louva quando tem vontade, só jejua quando tem vontade, só vai para a igreja quando tem vontade. Querido, se você só se relaciona com Deus, só busca Deus quando tem vontade, lamento lhe informar, o céu não é para você, porque nós somos carnais, nós já somos tendenciosos ao erro e ao pecado, e se eu só buscar a Deus quando eu tiver vontade, as minhas vontades vão sufocar a vontade de Deus na minha vida. É por isso que Jesus está dizendo: quer alcançar o céu? Persevera. Quando não tiver com vontade de orar, ore. Quando não tiver com vontade de ler a Bíblia, leia. Quando não tiver com vontade de estudar, estude. Quando não tiver com vontade de jejuar, jejue. Quando não tiver com vontade de louvar, louve. Quando não tiver com vontade de ir para a igreja, vá à igreja. Congregue, adore a Deus. A palavra perseverança, ela é aplicada nesses tempos. É quando nós fazemos algo mesmo sem ter vontade. E aqui Jesus está falando para salvo. O salvo, ele já entendeu isso. Ele sabe que tem que fazer a obra de Deus. Ele sabe que tem que se relacionar com Deus, ainda que não tenha vontade. Mas precisa se relacionar com Deus. Mas precisa buscar a Deus. Então para com esse pensamento aqui hoje, já cai por terra em nome de Jesus esse pensamento que está norteando a nossa geração de só buscar a Deus quando tem vontade, só orar quando tem vontade, só louvar quando tem vontade, só vai para a igreja quando der vontade. Lamento lhe informar, se você continuar com esse pensamento e com esse comportamento, o céu não é para você. E um detalhe mais importante, se você só buscar a Deus quando você tiver vontade, as suas vontades carnais
vão sufocar a vontade de Deus na sua vida. Agora o salvo, ele pratica esse versículo de número 13, irmão. Pratica. O salvo pratica. Ele sabe que ele precisa alcançar o céu. E mesmo sem muita vontade, nos momentos em que ele não tem vontade de buscar Deus, ele sabe que precisa. Nos momentos em que ele não tem vontade de orar, ele sabe que precisa orar. Nos momentos em que ele não tem vontade de louvar, ler a Bíblia, de se distanciar da palavra, ele não tem vontade de se relacionar com Deus, faltou a vontade, ele sabe que precisa. Porque a palavra perseverança se aplica nesses momentos. É quando fazemos algo que é preciso, mas não temos vontade de fazer. E o salvo, ele pratica a perseverança. Para quê? Para ter o céu como casa. E por isso que ele constrói a sua casa na terra. Ele quer ter o céu como casa, mas ele já começa a construção aqui. A vida de relacionamento já começa aqui. A vida de oração já começa aqui. A vida de jejum já começa aqui. A vida de meditação da palavra já começa aqui. Ele quer ter o céu como casa, mas a construção começa aqui. E ele sabe que muitas vezes não vai ser todo dia que ele vai se levantar sorrindo à torta e à direita e dizendo: Deus, que vontade de orar, que vontade de te buscar. A própria Bíblia já diz que o ser humano por si só não busca a Deus. Não há um ser humano que busque a Deus. Tá dando para entender? Que a gente busque com prazer, regozijo na alma. É lógico que a gente vive às vezes a presença de Deus com tanto amor. Eu acredito que você já teve essa experiência de sentir a presença de Deus de uma forma tão forte que você passa a se relacionar com Deus com mais intensidade, com mais amor, com mais alegria. Só que o que eu estou dizendo é que no decorrer da sua vida cristã não vai ser todos os dias que essa alegria de busca vai te acompanhar, não vai ser todos os dias que essa vontade de orar vai te acompanhar, que essa vontade de louvar, de ler a Bíblia vai te acompanhar. Vai ter dias que essa vontade vai faltar, e o que Jesus já está lhe avisando de antemão é aí que você tem que aplicar a palavra perseverança. Versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo não está no começo nem no meio. Versículo 13. Fim está no fim. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe. Sorriso de crente é forte.